Governador Ataíde, o senhor foi quase que britânico, melhor que britânico. Deixou aqui 6 minutinhos de sobra. Pode dar continuidade, Ataíde, por favor. Apresentar o nosso querido governador Alexandre, melhor do que você, eu não teria condições. Por favor, pode dar andamento, ok? Bom, meus queridos amigos, eu, para apresentar o convidado Alexandre, eu tenho algumas dificuldades, porque a pior dificuldade é que eu sou um baba-ovo, não é assim que fala, gente? Não sei se a palavra é essa, né? Eu sou um baba-ovo do Alexandre, tá certo, hein? Porque a gente viveu experiências, assim, incríveis. É muito interessante, viu, Vera, companheiros que estão presentes aqui na reunião, é muito interessante, na vida da gente, a gente entra, literalmente, no sonho de uma outra pessoa. Quando a gente entra no sonho de uma outra pessoa, tudo que aquela pessoa sente, tudo que aquela pessoa leva de emoção, hein? Tudo que aquela pessoa traz de carga de dificuldades, ela pode até não perceber, mas a gente acaba dividindo com ela, né? Quando a gente entra no sonho dela, a gente começa a trabalhar isso. Eu e a Fátima somos pessoas que trabalhamos muito em termos de comunitários. Quando a gente entra no sonho de uma família carente, uma família que precisa ser assistida, hein? A gente começa a dividir com elas os sofrimentos, a gente começa a dividir com elas as angústias, a gente começa a dividir, mesmo que ela não perceba, mesmo que a gente volte para casa e não fale nada com elas, a gente chega em casa e começa a dividir as coisas com elas. E o Alexandre foi uma pessoa que estava desenvolvendo um projeto na época que eu fui governador, que eu entrei no sonho dele. E aí, daí para frente, aquilo incorporou na minha pessoa e o sonho dele passou a ser meu também. Nós começamos a sonhar junto com ele. O Alexandre é uma pessoa que não sonha pequeno, ele sonha grande demais, né? Ele sonha tão grande que, às vezes, o clube dele não dá conta de acompanhar. Ele tem que pegar os clubes do distrito inteiro, como foi esses casos que ele talvez traga para nós hoje, para poder ajudá-lo a realizar. Porque são sonhos grandes, grandes, grandes. Como deve ser grande o sonho de Rotary? Quando o Rotary vai lançar uma campanha de erradicação de doenças a nível mundial, o Rotary não está sonhando pequeno, né? O Rotary está sonhando muito grande. Então, o sonho do Rotary nunca será pequeno, né? O sonho do Rotary sempre será grande demais, 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 demais. Nós temos aí uma série de oportunidades de servir que, que se identificam com o nosso clube, com a nossa instituição, e que se mostram coisas que, se acontecerem de verdade a nível de transformação social, elas mudam o mundo. Então, o Rotary não é pequeno, é grande, e o Alexandre é grande. Meu querido Alexandre Pires Ramos, governador do 4760. Alegria ter você conosco. Eu não tenho muito o que apresentar em termos de currículo seu, porque o seu currículo, para mim, é a sua experiência e a sua oportunidade que me deu de servir com você rotariamente, e tenho certeza que você vai agregar muito valor. Muito obrigado pela sua presença. É você que certamente vai dar essa energia para todos nós. Muito obrigado, Vera, por a oportunidade de apresentar o Alexandre, e passo a palavra de volta a você para você conduzir da melhor maneira que você achar para o nosso trabalho hoje. Então, nesse momento, nós vamos ter grata satisfação de ouvir o nosso governador Alexandre Pires Ramos, do nosso distrito, muito pertinho de nós, o 4.760, lá de Montes Claros, pertinho, pertinho, né, governador Alexandre, pertinho de Brasília. Então, por favor, governador, é um prazer mais uma vez o senhor estar conosco e a palavra é sua, por favor, fique à vontade para nos brindar com os seus ensinamentos. Bom dia, governadora Vera, bom dia, governador Lima. Gostei muito de rever aqui o Arindo, o Chico Schilab, né, que estiveram juntos nesse programa do Multipets que realizamos aí em Brasília, e ele marcou realmente época. Eu acho que o Ataíde falou de nós fazermos outros encontros no estilo Multipets. Eu acho que isso soma muito para o Rotary, né? A gente sai diferente, né? E, e eu fico dizendo assim da alegria que vocês me proporcionam, Ataíde, com esse convite para participar dessa conversa, porque eu não estarei fazendo aqui uma palestra, mas estarei fazendo uma conversa com os companheiros, companheiras.
dos nossos dois distritos. É possível até que algumas pessoas do Distrito 4760 estejam abrindo também para participar desse nosso encontro. O fato é que me provocou muito essa esse tema, né, de projetos especiais, projetos significativos, né? E nós estamos aqui em Montes Claros, e eu estou aqui ao lado do nosso governador Vanderlino, que é decano aqui do nosso distrito e já foi premiado pela Fundação Rotária, pelo Rotary Internacional, com os maiores prêmios da nossa organização pela sua competência, pela sua determinação, pelo seu exemplo, né? Então, nós precisamos entender que essa preocupação do Rotary com projetos especiais, ela é pertinente, porque uma construção de uma casa, de uma creche, de um abrigo, da assim comida para as pessoas na rua, tudo isso é necessário, importante, mas nós temos que buscar aquilo que vai ficar, né? E nós tivemos aqui um desafio alguns anos atrás aqui em Montes Claros, quando, aí por volta da década de 80, nós imaginamos que a Fundação Rotária realizava milagres no mundo inteiro, nas Filipinas, no próprios Estados Unidos, em vários países da Ásia, onde o Rotary tem muita força e muito recurso, muito dinheiro, né? E a gente ficava pensando, e quando é que esses milagres vão acontecer no Brasil? E lembramos que isso dependeria desse ensinamento aí de Paul Harris, de abrir para a comunidade o levantamento daquilo que é importante para a sua comunidade. E assim é que foi feito no primeiro projeto que nós trabalhamos aqui em Montes Claros, um projeto mais significativo, foi o projeto Materno Infantil Brasil, então Haroldo Torim. Esse projeto significava um banco de leite humano, mas atrás desse banco de leite humano veio uma maternidade, veio um CTI neonatal, né? Um gabinete odontológico para mães gestantes, né? Isso aconteceu pela força da Não, você união vai comprar abacaxi. Não, tô cortando cebola pra você. Eu comi abacaxi. Você não vai, não. dos Vai nossos. não Por favor, eu gostaria que os áudios fossem desligados, porque nós estamos ouvindo, e aí dificulta ouvirmos o nosso governador Alexandre. Por favor. Então, nós percebemos que havia assim um grande desafio, né, de implantarmos projetos relevantes. E esse projeto relevante, primeiro, inaugurado em 1992, foi o projeto Materno Infantil Brasil, que ficou depois conhecido como Banco de Leite Humano, que foi inspirado numa experiência do Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte, mas trouxe para Montes Claros e a região norte de Minas esse desafio de atender as crianças, né, cujas mães não tinham leite humano para atender os seus filhos. E aí foi levantada as necessidades, nós conseguimos um emparceramento com um companheiro da Califórnia, o Mike Keckler. Mike Keckler era do Rotary Club de Modesto, na Califórnia, e ele, junto com o Sam Jackson, que era presidente da Visão Mundial, eles acordaram em trazer para Montes Claros um recurso do Rotary para o Hospital Haroldo Tourinho, que era um hospital absolutamente sem prestígio, um hospital público, sem nenhuma resolutividade, e esse hospital, com os recursos da Fundação Rotária e depois os recursos da comunidade, que superaram até os recursos da Fundação Rotária, veio a se transformar num hospital
de referência de média e alta complexidade, a ponto de ser escolhido pela Unicef como Hospital Amigo da Criança e inspirado outros hospitais aqui da região com a instalação desses bancos de leite humano. Poucos dias atrás, eu participei de uma reunião da Câmara Municipal de Montes Claros que homenageou o Banco de Leite Humano pelos seus 30 anos de funcionamento, né, efetivo, atendendo maternidades aqui da região, de Diamantina, de Pirapora, de Brasília, de Minas. Então, um projeto que envolveu os rotarianos de Montes Claros e envolveu os rotarianos do nosso distrito, apesar de que, na contrapartida solicitada para o projeto pela Fundação Rotária, a Visão Mundial se antecipou e assumiu toda a contrapartida do projeto, sabendo que o hospital era um hospital filantrópico, com poucos recursos. Então, foi assim que a Visão Mundial esteve aqui e inaugurou esse monumento à filantropia. E hoje a gente tem orgulho lá do Hospital Haroldo Torim por esse trabalho que todos os rotarianos, todos os clubes, né, participaram e participam desse projeto. E assim, com esse resultado, o Banco de Leite se tornou referência, e esse não é um negócio difícil de montar, governadora Vera, sob o ponto de vista da necessidade dos equipamentos, né? Porque são equipamentos com 274 mil dólares da Fundação Rotária, nós resolvemos tudo isso. Mas para que esses projetos, esses recursos fossem investidos no hospital, era preciso a reforma do hospital. E aí a comunidade de Montes Claros, empresas diversas, né, se juntaram e, naquela época, em 1992, chegaram a recurso aí da ordem de 6 milhões de dólares. Então, isso prestou um testemunho. E o nosso parceiro internacional, ele ficou gratificado com aquilo que viu. E muitos anos depois, agora já por ocasião aí da nossa governadoria 16, 17, o Mike Eckler veio a Montes Claros por nossa solicitação, encontramos lá na Convenção de São Paulo e convidamos para que ele conhecesse uma outra proposta dos clubes de Montes Claros, e aí já eram 8 clubes envolvidos para um projeto que levantou assim a demanda da comunidade. Sim, a demanda da comunidade foi levantada junto à própria comunidade. O que é mais importante? Na época, a pesquisa mostrou que o AVC vitimava 25% da população aqui de Montes Claros e da região. E daí, o resultado foi que o projeto deveria ser um projeto ligado ao AVC, ao infarto agudo do miocárdio, e a Santa Casa de Montes Claros já tinha uma estrutura física, né, para atender isso, já tinha os credenciamentos em várias especialidades, como neurologia, cardiologia, hemodinâmica e outras tantas. E o Rotary, então, veio a se somar nesse esforço para agregar alguns equipamentos para essa unidade de AVC que teve o nome de Teresa de Calcutá, em homenagem a Santa Teresa de Calcutá, com quem eu estive na Índia em 1995, por ocasião da governadoria do governador Vanderlino, e estive lá no Santuário de Teresa de Calcutá, das Missionárias da Caridade, lá em Calcutá. Então, esse projeto, inspirado pela Madre Teresa, nós criamos aqui um grupo de trabalho
com representantes das várias da comunidade, né? E esse grupo de trabalho apresentou uma proposta, um projeto que foi levado à Fundação Rotária, né? Nós apresentamos esse projeto em dezembro de 2016. O Mike Eckler veio da Convenção de São Paulo, veio para cá, conheceu o projeto. Antes de dar o seu agreement no projeto, ele pediu para ir lá no outro hospital para ver como estava funcionando. E ele percebeu que 30 anos depois, o projeto estava continuando prestando serviços, os rotarianos envolvidos. Então ele falou assim: eu dou o nosso apoio, né? E na sequência nós tivemos o treinamento lá na Califórnia, e, e visitamos lá Modesto, na Califórnia. Eu tive o grande prazer de ter o companheiro Ataíde, né? Que esteve conosco nesse treinamento, e depois desse treinamento nós fomos lá em Modesto, lá na Califórnia, para conhecer os clubes parceiros de lá e para dizer para eles o quanto era importante esse apoio. E ali o Ataíde, e, e fizemos assim numa reunião com mais de 100 pessoas, num jantar de confraternização, muito emocionado, né, governador Ataíde? Então, saímos de lá com a aprovação dos dois clubes, o Rotary Club de Modesto e mais dois outros clubes que se irmanaram a esse projeto, com aprovação da parceria aqui com Montes Claros. E assim foi que, saindo de Modesto, a Fundação Rotária já designou um, um inspetor, um consultor da Fundação Rotária para vir a Montes Claros para fazer o relatório do projeto. E ele, dentro de uma semana, ele estava em Montes Claros, fez o relatório. Esse inspetor foi o governador Marcelo Reich, né? E ele prestou o seu testemunho, reuniu com a comunidade, ele passou uma semana em Montes Claros conversando com a comunidade, deu o seu testemunho, mandou para o board da Fundação Rotária, e quando foi em abril, nós tivemos aprovação pelo board da Fundação Rotária do projeto AVC em Montes Claros. Um projeto que chegou a 3 milhões de dólares, né? Então, um projeto assim, muito, muito importante, né? E que agregou valor nas atividades da Santa Casa de Montes Claros. Imagine vocês que, de 2019 para cá, quando foi iniciado o projeto AVC aqui, começou a funcionar o projeto AVC em Montes Claros, a redução da mortalidade em AVC foi reduzida em 70%. 70%. Pessoas que eram vitimadas ou pelo AVC hemorrágico ou pelo AVC isquêmico. Hoje, nós temos lá 20 leitos de nível de CTI na Santa Casa de Montes Claros, né? Todos os rotarianos que passam por Montes Claros, né, e têm vontade de conhecer, a Santa Casa abre esse espaço para essa visitação. O apoio do Rotary levou não só a outros apoios da comunidade, mas o próprio governo. Logo no ano da aprovação do projeto, o Ministério da Saúde, quem sustenta a manutenção, o custeio das atividades desse projeto, que é bancado pelo SUS, né, liberou 2,5 milhões para a Santa Casa para complementar alguns equipamentos. E hoje você
visita essa unidade AVC e você vê vários equipamentos, né, que foram adquiridos pelo Rotary e tem ali a marca, né, do patrimônio do Rotary nesses equipamentos. Então, nós tentamos fazer algumas repercussões desse projeto em outros lugares. Alguns lugares precisavam de ter alguns precedentes. Por exemplo, para se registrar um projeto de AVC no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, era preciso ter o credenciamento da cardiologia, da hemodinâmica, dos laboratórios de análise clínica, né? Da cirurgia cardíaca. E outros lugares, outros municípios aqui de Minas Gerais, até mesmo na época em Contagem, nós não tivemos essa possibilidade desse credenciamento prévio desses outros procedimentos. Então, tivemos uma experiência na Ásia em que o Rotary apoiou um projeto que foi implementado em Taiwan e, dentro desse espírito de que você tinha que trabalhar numa metodologia de rede, não podia ser um projeto isolado. Por isso é que aqui foi importante que todos os clubes de Montes Claros e do distrito se somaram nesse projeto. No Multipets, em Brasília, nós tivemos um apoio para esse projeto. Apoio, inclusive, financeiro, US$ 5.000. Né? Então, foram instituições que entenderam que nós estamos buscando uma solução. Vejam vocês que hoje, 2024, né, nós temos realizado fóruns do Projeto AVC todos os anos aqui em Montes Claros, com participação de médicos, de enfermeiras, de várias regiões próximas. O SAMU Macro Norte se tornou uma referência nessa área de AVC por causa do projeto do Rotary. Então, esse negócio de pensar grande não é só sobre o aspecto físico da instalação, mas da solução do problema. Então, eu quero crer que o Rotary passa efetivamente por esse desafio de encarar projetos que sejam significativos, como foi os projetos que o governador Vanderlino empreendeu ao longo da sua jornada, e ele recebeu essa premiação do Rotary e da Fundação Rotária, né? Recebeu publicamente aqui essa distinção, né? E nós temos muito orgulho de ter participado desse projeto. Governador Vanderlino, aqui temos aqui, mostramos para você. Levanta mais. Para vocês. Levanta mais. Não, não. Assim, aqui, esse é o prêmio que o governador Vanderlino recebeu aqui, e ele é o nosso timoneiro desses empreendimentos, né? Tanto no projeto do Hospital Arutorim quanto no projeto AVC da Santa Casa, ele sempre contribuiu com o seu testemunho e com o estímulo que os rotarianos devem fazer esse tipo de trabalho. Então, a nossa recomendação, governadora Vera, governador Lima, companheiro governador Ataíde, é que a gente deixe de fazer aquilo que outras pequenas instituições de caridade possam fazer. Nós estamos levantando a bola agora de um projeto no nosso Rotary, que é um projeto de esportes para deficientes físicos. É um projeto que estamos trazendo um especialista de São Paulo para capacitar os arquitetos aqui de Montes Claros para desenvolver esse projeto, né, de preparação
do espaço físico do campus da Unimontes, que é a nossa Universidade Estadual de Montes Claros, no sentido de preparar esse espaço para o atendimento a deficientes, né? É um projeto que estamos agora em processo de submeter à Fundação Rotária, e esse é um projeto que acreditamos que vai fazer a diferença, que vai colocar esses nossos deficientes na ponta para estar participando das Olimpíadas. Vai fazer a diferença, né? Então, o nosso distrito ainda está tateando nesse processo, né? Mas estamos acreditando que isso possa acontecer. Algumas empresas daqui de Montes Claros estarão se somando a esse projeto em termos de recursos financeiros, em termos de patrocínio de instalações. Então, eu espero que a gente tenha boas notícias, né, governadora Vera, nesse próximo tempo. Eu, em face dessas colocações de ordem geral, de, de uma maneira até meio desorganizada, companheiro Chico Schilab, que né, tivemos aqui a oportunidade de não só de conhecê-lo, mas de essa aproximação pelo trabalho que fez na área de divulgação do nosso PETS e mesmo do Rotary. Eu acho que temos assim muito que aprender um com o outro, né? Eu queria não tem receita, né, para dizer é dessa e daquela forma, mas tem alguns valores que precisam ser colocados. E esses valores, os companheiros aqui de Montes Claros, e a gente percebe que o nosso distrito está se somando também a esses valores de Montes Claros, né? Nós temos várias pessoas do Rotary, ex-governadores, que estão aí nessa faixa de 80, 90, né? E querendo continuar. O companheiro Vanderlino já fez mais de 3.000 palestras aqui sobre temas diversos. Ele, eu estou mostrando aqui é um bilhete que a Madre Teresa de Calcutá mandou para o Vanderlino quando nós estivemos lá em 1995, né? 94, 95, e ele estava como governador do nosso distrito. Então, o tempo, Ataíde e Vera, e todos os companheiros que nos acompanham aí nesse seminário despretensioso, assim, mas e achamos que devemos aproveitar essas grandes oportunidades, essa magia de Rotary, né, para encarar esses novos desafios.